Os ecossistemas estão a cada dia que passa mais ameaçados e chegou o momento em que precisamos pagar para protegê-los. Muito se fala por aí sobre o mercado de geração de créditos de carbono, mas pouco se explica sobre as nuances e as possibilidades que cabem dentro desse tema. Afinal, não é só em florestas que um projeto de carbono pode existir. O pulo do gato é que existem muitos outros modelos de projetos que vão além do conhecido REDD. E como estamos acostumados a lidar com a diversidade natural aqui na Geonoma, eu vou explicar as outras possibilidades para gerar créditos de carbono. Para garantir que os serviços ecossistêmicos sigam seu fluxo, é preciso que os ecossistemas estejam íntegros. A proteção deles frente às ameaças antrópicas é um serviço chamado serviço ambiental. Quando esse serviço de proteção é remunerado, ele é chamado de PSA, Pagamento por Serviços Ambientais. Por exemplo, se eu estiver protegendo uma área contra o fogo ou garantindo que aquela vegetação continue funcionando, absorvendo carbono e a chuva que cai no solo, podemos dizer que eu estou provendo um serviço ambiental e, por isso, devo ser pago por meio de um PSA. O pagamento pelos créditos de carbono são uma espécie de PSA e para entender melhor os cenários possíveis para a execução de um projeto desse tipo, existem maneiras de se classificar as formas de geração de créditos de carbono. E para isso é interessante conhecer melhor o guarda-chuva das soluções baseadas na natureza, ou da sigla em inglês NBS. Todos os projetos de carbono, onde consideramos o trabalho da natureza para descarbonizar a atmosfera, é chamado de soluções baseadas na natureza. Nos projetos NBS, podemos apenas isolar e proteger as áreas naturais para que os ecossistemas façam seu trabalho. Ou damos aquele empurrãozinho, estimulando a restauração com plantios de mudas ou a condução da regeneração natural. Debaixo do guarda-chuva de NBS, temos o Blue Carbon, uma ferramenta voltada para ecossistemas marinhos ou costeiros, como por exemplo, um manguezal. Do outro lado, encontramos a categoria AFOLU, e é nele que vamos aprofundar a nossa discussão utilizando a terminologia adotada pela Verra, a maior certificadora de crédito de carbono. Dentro desse conjunto, temos o mais conhecido e por vezes polêmico REDD. Nele, traçamos um cenário futuro de possibilidades e deduzimos que determinada floresta estaria ameaçada e poderia ser derrubada caso ficasse sem o serviço de proteção. O REDD é voltado somente para áreas de florestas. Já o ACOGS é uma alternativa ao REDD para áreas que não são florestas. Ela é especialmente desenhada para vegetações arbustivas e campos. É um conjunto de metodologia que foca em transformações do uso do solo que são muito mais sutis do que a degradação e corte de florestas. Outra ferramenta que se assemelha ao ACOGS é o WRC, mas a diferença é que essa é voltada para áreas alagadas dentro do continente, como por exemplo o Pantanal e outros campos úmidos. Na WRC, o cenário de ameaça é a drenagem dessas áreas alagadas, o que altera completamente a dinâmica hídrica local, levando a um colapso do ecossistema e à perda de carbono, sobretudo do estocado no solo. Semelhantes ao REDD, a ACOGS e a WRC são projetos que previnem a perda de carbono para a atmosfera por degradação e trabalha para a preservação das características naturais das áreas. No ARR, o impacto visual é maior, afinal, ele é aplicado a uma área que perdeu suas características naturais e passará por uma transformação. Nele, estamos considerando o plantio de mudas e a aplicação de outras técnicas de restauração, podendo ser empregado tanto para florestas, cerrados e até campos, por exemplo. Outra ferramenta bastante importante no contexto do Brasil é a ALM, aplicada ao manejo agrícola, com o objetivo de reduzir as emissões de carbono.
Ela é conhecida como a agricultura de baixo carbono e se utiliza de métodos onde o produtor aproveita mais os resíduos da colheita e para incorporar a biomassa no solo. O IFM está relacionado ao manejo florestal de forma mais aprimorada. Já partindo do princípio que vai existir a derrubada da floresta, você pode ser cirúrgico e cortar apenas as árvores necessárias, degradar muito menos a floresta. É possível também estabelecer um período mais longo no ritmo de corte, aumentando a absorção de carbono pelas árvores que seriam colhidas. Aqui na Geonoma, desenvolvemos o projeto mais adequado para a geração de crédito de carbono. Uma vez que conseguimos identificar como que todas as opções de metodologias podem ser utilizadas para preservar as áreas naturais nos mais distintos ecossistemas.